Que seja um excelente dia para mim, um excelente dia para você e que o Espírito Santo já esteja direcionando esse dia maravilhoso. Amém? Irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, graça e paz seja com todos. Hoje vamos estar aqui tratando sobre um tema que muitos me perguntam, né? O que fazer enquanto se espera? Quantas vezes eu já me perguntei isso, Senhor, mas o que eu devo fazer nesse tempo que eu tenho que ficar esperando? Porque ninguém gosta de esperar, né, irmãos? Nós vivemos em um mundo em que a tecnologia avança tão rápido e nós queremos tudo pra ontem, né? Os famosos crentes miojos, seres humanos miojos, que quer tudo pronto em 3 minutos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão incrível, tão sublime em tudo que faz, que até nos tempos da espera, ele nos ensina muita coisa, nos desenvolve em muita coisa. Bom, antes de entrar com esse tema, eu já quero iniciar aqui fazendo uma oração por todas as pessoas que vão estar entrando, por todas as pessoas que já entraram. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo no YouTube e também no Instagram. Então já começa agora o nosso devocional da manhã. Seja mais do que bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, vou orar por vocês, a gente já inicia, tá bom? A palavra que a gente vai estar lendo hoje se encontra em Salmos 40, versículo 1, tá? Ela é a base do nosso tema, mas lembrando que vamos ter várias bases aí bíblicas para estar falando sobre este tema maravilhoso. Glória a Deus! Senhor, eu quero lhe agradecer pela vida de todos os meus irmãos que vão tirar um tempinho para estar comigo aqui nesta live, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor junto comigo, as pessoas que vão estar aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, tirando um tempinho para poder estarmos juntos com uma só fé, em um só propósito, agradecendo o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Esse tema não foi por acaso. Que o Senhor tenha total liberdade para me usar neste momento. Afinal, as nossas ministrações, elas têm edificado vidas. E isso tem sido, assim, maravilhoso. Algo incrível mesmo da parte do Senhor. E eu quero lhe agradecer, Pai, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui para contar história. Então, muito obrigada por tudo que o Senhor vai nos ajudar a conquistar neste momento. Tanto como sabedoria, edificação, experiências. Então, muito obrigada. Amém? A Tamir, obrigada pelo presentinho. Hoje nós vamos falar sobre o tema O que fazer enquanto se espera. A base bíblica vai ser Salmos 40, versículo 11, tá bom? Vamos lá? Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe aquela sua oração no meio do secreto, aquela oração que você pensou que ninguém escutou, que ninguém viu? Pois é, Deus estava lá. E assim como diz no Salmos 40, ela subiu aos céus, o Senhor ouviu o seu clamor. Então já inicia-se essa live assim, ó, tendo uma certeza. O teu clamor subiu, Deus escutou você. E sim, tem muita coisa ainda que você tem para viver. Puxando já o nosso tema, o que fazer enquanto se espera, né? Nós temos que esperar com paciência no Senhor, isso a gente já entendeu. Mas o que fazer enquanto se espera? Isso fala muito diretamente ao nosso coração, né? Talvez você esteja esperando pela restauração da sua família, por um milagre, por uma porta aberta no emprego, por uma cura, por uma promessa, entre muitas outras situações. Esperar, irmãos, não é fácil. Quem gosta de esperar? Eu não gosto de esperar. Irmãos, eu falo pra Deus assim, pensa uma pessoa ansiosa, é a Juliana. Pois é, a Juliana é uma pessoa ansiosa, irmãos. Se você falar pra mim assim, eu tenho uma coisa pra te contar, e você não me contar a coisa que você tem pra me contar, eu ia ficar assim, não ia dormir. Literalmente aquilo que as pessoas falam, eu tenho uma coisa pra te contar, aquele meme, né? Mas tem que ser pessoalmente. A pessoa sai do banho correndo e vai na sua casa e fala, pode contar, todo cheio de sabão, porque você tinha uma coisa pra contar pra ela. Pois é, eu graças a Deus eu tô melhorando, irmãos, mas eu era muito assim. Rapaz, Gi, maravilhosa, seja bem-vinda. E às vezes o silêncio de Deus parece um não no tempo da espera. Você já perguntou pra Deus sobre algo e não ouviu nada? Irmãos, é difícil. Quando você fala pra Deus assim, Senhor, isso é ou não do Senhor? Me responda. E aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e você não tem resposta. E aí você fica pensando que não. Mas o silêncio não é não, irmãos. O silêncio é silêncio. Porque na Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor é sim ou não. Aquilo que gera um talvez, um será, não provém dele. O silêncio do Senhor não é resposta.
É o momento que ele para analisar você. Para desenvolver você. Mas muitas vezes nós pensamos, eu acho que é um ainda não, né? Porque ele ainda não respondeu. O tempo de espera é o terreno onde a fé é testada. O silêncio de Deus é para testar a sua fé. Porque o milagre que você precisa, ele não vai cair na sua mão vindo dos céus, como gotas de chuva. Deus, no tempo de espera, vai desenvolver você para que você possa administrar o seu milagre. E sim, ele vai te surpreender. O seu milagre pode acontecer em menos de 24 horas. O seu milagre pode acontecer da noite pro dia. O seu milagre, ele pode acontecer em um piscar de olhos. Mas uma coisa é certa, antes de viver milagres, Deus vai desenvolver você para poder vivê-los, tá? Não é de qualquer forma. Não é, Senhor, eu quero meu milagre, Deus simplesmente pode pim, você já tá com seu milagre na sua mão. Ele pode fazer assim? Com certeza. Afinal, ele já multiplicou água, já curou pessoas, já ressuscitou mortos. Ele pode fazer tudo o que ele quiser em menos de 24 horas. Mas antes, ele sempre vai primeiramente desenvolver você, tá bom? Desenvolver em fé, desenvolver em confiança. Mas o que fazer enquanto o milagre não chega? Porque Deus, ele vai trabalhar nos bastidores da sua alma. Às vezes você tá orando por alguém falando, Senhor, eu tô orando por essa pessoa, e essa pessoa ela não vem pra Jesus. E eu tô orando pelo meu marido não volta pra casa. Eu tô orando pela porta de emprego e a porta não se abre. E aí você fala, mas o que tá acontecendo? Deus olha pra você e fala assim, calma. Primeiro eu tô desenvolvendo você. E o milagre do outro, quando se refere a uma outra pessoa, começa de dentro para fora, então não é ainda visível. E isso é complicado para nós, porque nós queremos ver a transformação. E aí Deus fala, não, o primeiro passo da transformação inicia-se nos bastidores, então é algo que você não vai ver. Você não vai entender. Porque é um trabalhar de um encontro entre Deus e aquela pessoa, né? Mas uma das primeiras coisas que devemos fazer nesse tempo de espera é continuar crendo. Lá em 2 Coríntios 5:7 vai falar assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, a fé, eu vou explicar pra vocês igual eu explicava na escolinha quando eu dava aula pras crianças. O que é viver pela fé e não pelo que se vê? Imagina que você tá numa sala toda escura. E você tá parada. E você ouve uma voz lá no fundo da sala falando assim, ó, eu preciso que você dê 20 passos e depois desses 20 passos você verá a luz. Mas você não tá enxergando a luz, você tá vendo só tudo escuro. E você sabe aonde você tá? É um lugar seguro. Afinal, você toca o chão. Você não sabe se os próximos passos vai ter um buraco, se os próximos passos pode ter um bicho, se os próximos passos pode ter alguma armadilha. Você não sabe, você não vê. Então você literalmente tem que confiar na voz que te chamou e falou, ei, vem, 20 passos a mais. Só confiando, porque tá tudo escuro, você não vê. São os passos no escuros que você não vê, mas a confiança na voz que você tem conhecimento de que vem do Pai, de que vem do Senhor. Isso é caminhar com fé. Isso é viver com fé. É eu não ver o meu milagre, mas eu creio no meu milagre. É eu não ver Deus restaurando meu casamento, mas eu creio que Ele vai restaurar meu casamento. É eu não ver a cura chegando, mas eu creio que Ele tem me trazido cura. É eu não ver Ele além dos meus medos, mas eu creio que os meus medos não são um lugar que Ele tem pra mim. Então eu avanço mesmo com medo, eu vou com medo mesmo. É eu saber que tem uma promessa e mesmo eu não me sentindo incapaz, sei que aquela promessa vai acontecer, tá? Mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. E a espera não é um tempo vazio. Pegou isso aí? O tempo da espera não é um tempo vazio. É um tempo onde Deus prepara o cenário, ao mesmo tempo que transforma você. Ele transforma e molda você para o que vem. O segundo passo para o tempo de espera é servir com alegria. E vai ter dia, eu não tô falando, irmãos, que todos os dias você vai cantar, fazer tudo para Deus assim, com uma risada de orelha a orelha, porque tem dias que você vai servir chorando. Mas a alegria que vem do coração é saber que você está fazendo para a glória dele, para a honra dele. E a alegria também pode ser falada como fazer o seu melhor. Tem dias
que eu vou cantar na igreja, eu não tô cantando com alegria, eu tô cantando com meu coração cheio de lágrimas, mas eu tô cantando pra Ele. Ou seja, a minha adoração, ela é verdadeira, a minha adoração é com excelência, a minha adoração, ela vem do coração. Isso também é estar alegre no Senhor, é entender que por mais que dou aqui, no meu físico, eu sei que a minha alma, ela continua glorificando Ele, porque por mais que me machuque uma situação ou um desafio que apareceu no meio desse caminho, nessa jornada, rumo ao extraordinário, eu sei que nele eu posso confiar. Então eu continuo fazendo com excelência mesmo no tempo da dor, tá bom? Então lá no Salmos 100, versículo 2, vai falar: sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Então dê o seu melhor, sirva o seu melhor. Paz, Lili, seja bem-vinda. Paz, Fabiana, seja bem-vinda. Fabiana nos deu mimos aqui, muito obrigada, Deus abençoe. E a paz, irmãos, sejam bem-vindos. Não pare a sua vida enquanto espera algo. Irmãos, eu já fiz isso. Você já fez isso? Já parou enquanto se esperava? O povo no deserto parou. E eu vou ensinar você como é que você para, porque às vezes a gente nem sabe que a gente parou. O povo no deserto, quando Deus tirou eles do Egito e ia levar eles para a Terra Prometida, eles já tinham experimentado os grandes milagres. Errado ou certo? Certo. Eles viram Deus agindo sobre a vida deles, na travessia do mar, na retirada do Egito, quando enviou as pragas para o Egito. Eles viram Deus ajudando o povo de Israel passar e o mar se fechar contra os seus próprios inimigos, matando uma dezena de soldados do povo inimigo, finalizando aquela perseguição naquele momento, tirando eles do Egito, porém Deus não tirou o Egito deles. E aí hoje em dia, muitas das vezes a gente continua no Egito e Deus fala: eu vou transformar você no Egito, porque se eu te fizer atravessar o Mar Vermelho e fazer você chegar na Terra Prometida, no meio desse percurso você vai ter esquecido de quem te tirou do Egito. Então no meio do Egito eu tô transformando você. Aquele povo saiu do Egito e não foi transformado. Por mais que eles viam Deus agindo sobre a vida deles dia após dia, dia e noite, e Deus tendo um encontro com ele em todo o tempo, e usando o profeta para direcioná-los no meio do caminho, em todo o tempo aquele povo parava para reclamar. Se você pegar as passagens que falam sobre a travessia, você vai ver um povo reclamão, um povo que murmurava, um povo que não aceitava estar andando tanto tempo, um povo que via Deus fazendo tudo e mesmo assim murmurava. Deus mandou maná, Deus mandou água, mas o povo queria carne. Aí Deus deu carne para aquele povo. Ah, mas ainda é pouca carne. E aí Deus manda muita carne, ao ponto de sair gordura pelos teus ouvidos de tanta carne. E não era qualquer carne não, era o melhor. Porque Deus não tem qualquer coisa pra você. Deus, ele mandou pra aquele povo maná. Sabe o que é maná? Maná significa o que é isso? Porque é inexplicável, é algo tão gostoso e maravilhoso. E é docinho, e sacia a fome, e é algo divino, e ninguém sabia o que era. E o nome foi dado maná. Quando alguém fala assim, ó, receba maná do céu, o que é maná? É coisas excelentes, extraordinárias, é o melhor. Deus não deu pra aquele povo qualquer coisa. Ele deu o melhor. O maná era o melhor. A carne era da melhor qualidade. Não era carne de segunda, não, cheia de gordura, não. Mas teve gordura saindo pelos ouvidos. E a hora que ele era carne do melhor. Deus deu o melhor para aquele povo. Dia após dia. E muitos daquele povo, a promessa foi feita para o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Mas não foi nem a metade daquele povo que entrou na Terra Prometida. Por quê, Juliana? Porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ou seja, no tempo de espera, que era o tempo de caminhar, eles pararam. Juliana, mas na Bíblia não fala que eles pararam, mas pararam com suas atitudes. As nossas atitudes nos param no meio do percurso. Se nós paramos para reclamar, murmurar, ficar levantando questionamentos, o tempo inteiro ficar que nem aquele povo mimado que fica, af, nossa, de novo isso, af, de novo aquilo, você não muda. A caminhada era 40 dias, eles andaram 40 anos. Isso é porque Deus não é bom? Não, Deus é perfeito.
Mas em todo o tempo que eles davam um passo para o milagre, eles davam 10 para trás, porque eles paravam para reclamar. E Deus, ele não trabalha no meio da sua adoração, da sua reclamação, não. Ele trabalha mediante a sua adoração. Enquanto você adora no tempo da sua dor, Deus está curando você, transformando o seu lar, moldando a sua família, restaurando a sua casa, fazendo o seu marido voltar, cuidando do seu marido aonde ele está, cuidando dos seus filhos aonde eles estão. Enquanto você adora, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas, o espírito da morte que estava rondando a tua família cai por terra. Enquanto você adora, Deus trabalha. Mas quando você para, Deus não te obriga a andar. Ele fala no seu tempo, querido. Tô aqui. Quando você decidir caminhar, eu caminho contigo. Mas enquanto você decidir parar para reclamar, eu também paro, porque para mim eu tô fazendo o meu melhor, mas e você? É necessário nós continuarmos servindo, amando e plantando boas sementes em todo o tempo, principalmente nos mais difíceis, irmãos. Aquela oração no dia que você fala assim, ó, eu tô tão esgotado, não vou orar hoje, é a oração que talvez mudaria a sua vida. E você voltou pra caminhada, pro início da caminhada. Aí demora mais. Então resista um pouco mais. Siga em frente um pouco mais. Receba a estrutura de Deus no dia de hoje. Mas persista. Tá difícil? Mas continue. Às vezes a resposta de Deus, ela vem no meio do caminho através da sua obediência. Às vezes Deus, ele olha pra você e fala, eu não mandei você parar. Se for parar pra descansar um dia, ok, tudo bem, normal. Nós sabemos que não somos robôs. Mas todo dia tem motivo pra parar? E os motivos que te fizeram caminhar? Vamos lembrar? Por que você começou nesse projeto? Por que você começou a orar? Vamos lembrar? Quais foram os motivos? Porque houve um motivo, não foi do nada. Do nada, você decidiu que você ia caminhar. Não. Houve um motivo. Houve um propósito. É sempre importante, irmãos, lembrar por que a gente começou. Quando eu comecei nas redes sociais, não foi do nada. Houve um motivo de eu ter começado. Quando Deus me chamou para iniciar a minha caminhada na vida cristã e falou para mim, eu vou te usar, não foi do nada. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu tava com uma depressão profunda quando Deus olhou pra minha cara e falou assim, ó, você tem buscado forças e eu vou te usar pra levar forças pra quem precisa. E eu falei, como que eu vou levar força pra alguém estando do jeito que eu tô? Destruída, irmãos, com uma depressão profunda, vendo muita gente morrer porque foi na pandemia. E Deus olhava pra mim e falava assim, mas eu vou te usar. Eu olhava pra Deus e falava assim, ó, você vai me usar como? Eu não tenho nem força pra continuar. E Ele só precisa da sua obediência. Sabe quando você fala assim, ó, eis-me aqui? Porque nós falamos eis-me aqui pra viver milagres. Mas e pra servirmos a Ele? Porque no meio do caminho do milagre, nós vamos precisar servir a Ele com obediência, com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa vida no altar. O relacionamento com Deus não é construído em 2 horas de culto. Ele é construído todos os dias. Então, de segunda a segunda, você tem que fazer suas orações. De segunda a segunda, você tem que se alimentar. Então, ó, leitura da palavra, nem que seja um versículo de 5 versículos ali. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida com Deus sólida. E isso é construído todos os dias. Afinal, sua alma precisa se alimentar todos os dias. E uma como eu posso falar, reflexão que eu faço com as pessoas é, se a sua alma fosse uma pessoa, e essa pessoa fosse o seu melhor amigo, e ela andasse com você dia e noite, como ela estaria hoje em questão de alimento? Da forma que você alimenta a sua alma, ela estaria nutrida ou ela estaria desnutrida? Já estaria numa UTI. Como ela estaria hoje? Analisando, da forma que você tem a sua vida com Deus hoje, como estaria a sua alma se ela fosse uma pessoa? Você tem orado? Você tem buscado? Ou você tem ido aos cultos de domingo, experimentado um pouquinho do maná de Deus no domingo, mas não levado aquilo para a semana? Porque uma vida com Deus, irmãos, ela é mais do que 2 horas de culto. Ela é todo dia. 5 minutinhos, 10 minutinhos, afinal te dá 24 horas de um dia incrível. Com muitas oportunidades.
Precisamos entender que no tempo da espera eu preciso continuar servindo, eu preciso continuar adorando, eu preciso continuar orando. No tempo da espera é onde você mais ora, é onde você mais busca, é onde você mais faz propósito, é onde você mais faz jejum, é onde você mais coloca a sua vida no altar. É no tempo da espera. É no tempo da espera. Aí eu já vou até pro terceiro passo, né? O que fazer no tempo da espera? Terceiro ponto, orar e vigiar. Eu vou ler dois versículos para vocês, tá? 1 Tessalonicenses 5,17, que fale: ore continuamente. Juliana, não, isso é palavra. Abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17, que você vai ver que Deus vai olhar para você e falar assim, ó, ore continuamente. Qual é o primeiro passo? Ore continuamente. Mateus 26:41. Vigie e ore, para que não caia em tentação. Vigia e ora. O que eu tenho que fazer? Vigiar e orar. A espera pode ser um campo de batalha, irmãos. E uma das batalhas maiores é aqui, ó. Eita Deus, eu sinto Jesus aqui. Vocês podem dizer o mesmo? Irmãos, a nossa maior batalha, onde o inimigo mais coloca dado inflamado para nos paralisar, é na nossa mente e no nosso coração. Você pode estar com dor no dedinho da sua mão, você pode estar com dor no seu cotovelo, você pode estar com dor no seu sovaco, você pode estar com dor no peito, você pode estar com dor no pé, na barriga, no nariz, nas pernas. Tudo isso tem remédio. Agora a batalha que começa aqui, irmãos, o emocional desestabilizado, uma mente desestabilizada, ela paralisa o seu corpo inteiro. É por isso que você tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as piores doenças que acontecem, que destroem um ser humano de dentro pra fora. E uma pessoa que tinha 20 anos parece que já tem 90, porque isso desestabiliza você, ao ponto até mesmo do seu corpo refletir essa desestabilidade, é a mente. Precisamos pedir pra Deus, blinda a nossa mente, orar a Deus, alimentar a nossa vida com a oração, alimentar a nossa vida com a palavra da Bíblia, porque, irmãos, não é brincadeira. O tempo de espera, a promessa começa quando Deus falou com você. Quando Deus olhou pra cara da Lília, olhou pra cara da Gisele, olhou pra cara do Paulo Márcio, olhou pra cara do Robson, olhou pra cara da Maria, olhou pra cara do João, a promessa começou ali. Quando Deus olhou pra Cíntia, Parcilei, pra Franciele, pro Dimas, e Deus olhou pra você e falou assim, olha, terra, a promessa é essa. Quando ele falou pra você o que ele queria fazer na sua vida, ali já começou a promessa. A gente pensa que a promessa, ela só começa quando eu recebo o meu milagre. Não. A promessa começa a partir do momento que Deus fala o que ele vai fazer na sua vida. Mas ele não vai falar as batalhas que você vai viver. Por isso que é preciso você estar posicionado. Porque senão, no meio da batalha, você vai cair. Vai parar. Vai paralisar. E aí vai ter que ter todos os dias um novo começo. E aí você tenta se levantar do chão, limpar a poeira. E mesmo sem forças, começa a prosseguir. Aí para de novo, porque tá difícil. Aí você reclama do tempo da espera. Reclama que Deus ainda não fez o milagre. Reclama que você ainda não viveu aquilo que ele prometeu. Reclama que tá tudo atrasado na sua vida. Reclama que tá tudo indo de mal a pior. A promessa começou quando Deus te entregou a promessa. Quando Deus falou ao seu coração que ele faria aquilo que você colocou no altar, ali já começou a promessa. Começou ali, Valéria. E aí, o que acontece? A batalha já iniciou ali também. Como assim, Juliana? A promessa começou ali, mas a batalha começou ali também. Porque o inimigo sabe da promessa que Deus fez pra você. E sabe o que ele quer? Que você não viva. Porque ele não quer que você impacte outras vidas. Irmãos, aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que o impacto da tua graça, daquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai impactar outras pessoas. O teu testemunho mediante o teu milagre vai transformar a vida de outras pessoas. Vai fazer outras pessoas voltarem a sonhar. Vai fazer outras pessoas lembrarem que Deus a ama. Vai fazer outras pessoas lembrarem das promessas que Deus a fez.
E o inimigo não quer isso. Então, desde o início que foi entregue a promessa para tua vida e para minha vida, o inimigo tem investido. E ele não se importa se você tá orando e se você tá buscando. No momento que você parar, ele vai atacar com força. O inimigo não tem dó porque você tá passando por um momento de miséria, por um momento de escassez. Porque quem coloca isso é ele. O inimigo não tem dó de você porque o seu casamento está difícil e complicado. Afinal, quem está tocando no casamento é ele. O inimigo não tem dó porque você está passando por ansiedade e depressão. Porque quem vai tocando nessas áreas é ele. Com permissão de Deus, mas é ele. Deus permite que o inimigo toca? Permite. Se você dá brecha para ele, ele vai tocar, irmãos. Ao contrário de Deus, que Deus ele só vai fazer por aquilo que você crê. O Deus faz o impossível, Deus faz o impossível por meio daquilo que crê. Você crê? Você crê, você viverá para a glória do Senhor. Você crê, você alcançará aquilo que Deus prometeu. Então é por meio da fé, por meio da crença, por meio do convite diário de convidarmos o Senhor para estar conosco. O inimigo não. O inimigo, ele vê uma brecha, ele entra e faz o que ele quer. Ai, mas eu tô sofrendo tanto. Ele não tá nem aí pra isso. Ah, eu tenho vários problemas. Ele não tá nem aí pra isso. Porque o papel do inimigo na sua vida é matar, roubar e destruir. Você entende o papel dele? Então ele não tá com dó porque você tá com cólica. Ele não tá com dó porque, eu acordei e bati o dedinho no sofá. Ele não tá com dó. Ele não tá nem aí. O que ele quer é fazer você paralisar igual aquele povo. Ao ponto de chegar no fim da vida, você não ter vivido um milagre. E não porque Deus não faz. Porque Deus mentiu. Mas porque você teve várias chances de viver. Mas em todas elas você paralisou. Porque no dia que era pra você mostrar sua fé pra Deus e falar... Tá doendo, tá difícil, tá cansativo, mas eu tô aqui, ó, firme e forte, porque eu sei quem me chamou, você paralisou. Mais uma vez. Não é pra se adaptar a situações difíceis calado. Nós, nos seres humanos, nós nos adaptamos a situações. Eu vou dar um exemplo da máquina. Eu não tenho máquina. Então eu vou lavar roupa na mão. Lavar roupa reclamando, lavar roupa reclamando, lavar roupa reclamando. E aí Deus olha pra você e fala assim... É uma fase. O que eu tenho pra você é coisa grande. Aí você para de reclamar, mas continua lavando roupa. E pra você já não é mais importante a máquina. Porque você já começou a se adaptar. Então eu já sei como é que eu vou lavar, já sei como é que eu faço, já sei e já se adaptou àquela situação. Você conhece o problema que você tem, você sabe o que você precisava, mas... Poxa, não tem, então tá bom, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Segue sua vida. E aí Deus ele fala assim, começa a me agradecer por aquilo que ainda não tem, mas que você sabe que você precisa. E só que você não faz isso. Eu ia todo dia no cantinho da minha cozinha e falava assim, obrigada Deus pela minha máquina que um dia você vai me dar. Posso falar uma coisa pros irmãos? Eu ganhei uma máquina. Eu ganhei uma máquina no sábado agora. Ela não é nova, irmãos, ela é usada. Mas ela tá em perfeito estado, ela tá linda pra glória do Senhor. Tá batendo minha roupa agora, meus cobertor. Perfeito estado. Tá perfeita. Lava a roupa que é uma beleza. Centrifuga que é uma beleza. Ela veio com um pequeno problema, que ela tava vazando água. Meu marido e meu sogro. Meu marido e meu sogro arrumaram. E ela tá perfeita, irmãos. Perfeita. Até eu comprar uma, ela tá funcionando aí. Já profetizei mais de 5 anos aí funcionando perfeitamente. Porque por mais que eu compre uma nova, um dia, essa daí vai pra doação pra quem precisa. Porque no mesmas vezes que eu precisei, Deus me deu. De graça. E assim será passado pra frente. E Deus me deu, irmãos. E eu não tinha máquina. E eu lavava roupa na mão. E eu falava, Deus, tá vindo o tempo de chuva. E no tempo de chuva, lavar roupa na mão, irmãos, não seca. Não seca direito, fica com cheiro de cachorro. E aí você tem que relavar, né, a roupa. Eu falava, Deus, eu preciso de uma máquina. E eu sei que o Senhor vai me dar. E aí meu marido falou, nós vamos comprar uma máquina. Em nome de Jesus. E aí eu falei pra Deus, amém. E aí Deus fez o quê? Me deu uma máquina. Mas eu tô orando por essa máquina desde o ano passado, irmãos. Eu não tava com dinheiro pra poder comprar. Mas Deus cuidou e me deu uma máquina novinha. E em breve... Eu creio, em nome de Jesus, que eu vou
compra minha máquina nova também. E essa será doada para quem precisa. Mas enquanto a minha máquina nova não vem, vamos usando essa máquina. E ela é 12 quilos. Irmãos, eu falava para Deus, Senhor, eu preciso de uma máquina de pelo menos 12 quilos, porque meu cobertor é muito pesado. E máquina levinha não vai aguentar lavar meu cobertor. Não vai, irmãos. Não vai. E Deus me deu uma máquina de 12 quilos, irmãos, e ela é espaçosa. Maravilhosa. No frio pra lavar roupa é difícil. E eu lavo roupa no banheiro, porque eu não tinha espaço, irmãos. Eu não tenho tanquinho. Tanquinho eu não tenho. Eu lavava roupa no chuveiro. Então eu colocava no chão do banheiro, lavava todo o chão do banheiro antes. Aí eu colocava a roupa no balde e ia esfregando, colocando de um balde pro outro. E na hora de enxaguar, eu colocava todas no chão do banheiro e ia enxaguando e colocando no balde pra torcer, pra poder estender. É as pequenas lutas, mas em todo o tempo eu agradecia a Deus. Às vezes eu colocava louvor e ia cantando enquanto eu tava lavando roupa. E falava pra Deus, pelo menos eu tô lavando na água quente, né, do chuveiro. Porque, irmão, não dava não. E é muita roupa. E quando era cobertor? A sorte é que minha mãe, muitas vezes eu ia lá lavar o cobertor nela. Falava, mãe, hoje eu preciso lavar cobertor. Pra não lavar direto, eu tava lavando uma vez por mês, irmãos. E é difícil, viu? É difícil. Pra não lavar direto de judiação, porque querendo ou não gastar água das pessoas, né, gente? Eu não gosto de ser uma pessoa que fique, sendo, sabe, um fardo pra pessoa, pra ninguém. Eu não gosto. Então, inconveniente, uma pessoa inconveniente. Então, eu tava lavando lá. Quando eu ia pra lá, assim, uma vez no mês, o cobertor. Os cobertor, né? Aí já lavava todos. Então, é necessário, irmãos, a gente orar e vigiar e também agradecer, né? Orar nos fortalece nos momentos mais difíceis e nos faz vencer as batalhas. Só que tem batalhas que você só vai vencer com jejum e oração. Então tem que jejuar e tem que vigiar. Por quê? Porque senão no meio do caminho onde eu poderia avançar, eu vou paralisar. Por quê? Por reclamar. Às vezes a gente reclama por coisa tão pequena, irmãos, tão pequena. Então, vigiar nos protege da ansiedade, do desânimo, tá? E uma coisa para os irmãos que estão passando por um momento de ansiedade, de desânimo, de depressão, que vai auxiliar vocês a terem noites de sono, tá? Toma um chazinho de erva doce ou camomila antes de dormir. E coloca o barulho da chuva no celular. Deixa lá. O celular no carregador, no barulho da chuva. E fecha os seus olhinhos e vai orando. Leia o Salmo 3 e o Salmo 4 antes de dormir. Deita, depois, né? Tomou um chazinho, lê ali enquanto você toma o chá. Deitou, barulhinho da chuva, deixa ali e fala pro Espírito Santo. Espírito Santo, em paz eu me deito. E eu sei que o Senhor vai me fazer dormir em segurança. E pode deitar, que eu garanto pra você. Em menos de 3, 4 dias você já vai estar conseguindo dormir tranquilamente. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha, viu? No meio do sono. O inimigo, uma das coisas que ele faz para nos desestabilizar na mente é nos fazer não conseguir dormir. Porque se a gente não dorme, a gente não descansa a mente, irmãos. E aí ficamos mais fáceis, né? Para poder o inimigo vir na batalha e ó, nos atacar. A paz Gilmar, a paz Stephanie. Eu faço isso, coloco a TV, o barulho da chuva. É bom demais, não é? Quando eu tô com a ansiedade atacada, às vezes, irmãos, Deus fala assim, amanhã eu vou fazer algo com você. E vai me fazer cantar em alguma igreja, ou algo do tipo. Irmãos, me dá uma ansiedade. E aí eu fico tão ansiosa, que às vezes eu não consigo dormir direito, pensando em como vai ser. E aí eu falo pra Deus, Senhor, me dá uma boa noite de sono, que eu preciso dormir. Aí eu faço o quê? Barulho da chuva. Declaro sobre a minha vida Salmo 3 e Salmo 4. Deito ali e falo pro Espírito Santo me conduzindo na noite de sono e vou dormir. Nailson, seja bem-vindo, bom dia. E aí vou dormir. E durmo bem, viu, irmãos? Pareço, depois de uns 20 minutos, eu capoto como uma pedra, que nada me acorda. Só o despertador. Vamos lá? O quarto ponto o que devemos fazer no tempo de espera é alimente a esperança. Em Provérbios 13:12 vai dizer: a espera que se adia faz o coração adoecer, mas o desejo de cumprir é algo que é como uma árvore, né, de vida. O desejo de cumprir é como uma árvore de vida. Quando a gente vai falar sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, às vezes a gente fica um pouco ansioso.
E as preocupações podem tomar conta do nosso coração. Então viva todos os dias, irmãos, alimentando a esperança daquele dia. Eu comecei a entender que me preocupar com o meu futuro só me causava doenças físicas. Psoriase por conta da ansiedade. Já tive. Eu tive um borderline terrível. Aonde também minha imunidade baixou nesse tempo. Tive cachumba. Irmãos, eu sou vacinada. Eu peguei cachumba dos dois lados. Porque meu corpo me paralisou. Quando a gente quer abraçar o mundo todo de uma vez, Deus nos ensina que Ele tem esse poder, mas nós não. E aí Deus ele faz a gente paralisar um pouquinho pra gente entender que a gente não é o tudo pro mundo, entende? Nós somos o tudo para Deus. E que nós precisamos confiar mais nele e depender mais dele. E no momento da esperança, nós precisamos declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Uma coisa que eu ensinei pra vocês, e eu vou ensinar de novo, pega um caderno e escreve. Esse caderno é o caderno das minhas bênçãos. Tudo o que acontecer de bom, anota no caderno. Anota. Anota o que aconteceu e fala, graças a Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que aconteceu de bom, escreva no caderno e coloque que Deus é fiel. E você vai começar a ver a esperança voltando pro seu coração. Eu tô fazendo isso desde o começo do ano. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi que esse ano eu não quero ficar reclamando. Esse ano eu não quero murmurar. Ju, mas você prega, sim, eu prego sobre Deus e sou tão falha quanto você e quanto qualquer um, irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Se houver algum santo aqui, já fica preparado que Deus vai te recolher. O 100% santo não tem que estar na terra, irmãos. Nós somos falhos. Então, assim, tinha muitas vezes, irmãos, que eu paralisava por falta de domínio próprio. E eu falava pra Deus, Senhor, no dia de dificuldade, eu ficava tão estressada. Tão estressada. Que eu falava, por que ainda não aconteceu? Meu Deus, cadê meu milagre? O Senhor me prometeu, será que o Senhor esqueceu de mim? Várias vezes eu fiz isso. Várias vezes eu chorei no desespero, como se Deus tivesse me abandonado. E eu falava, por que o Senhor tá me abandonando? O Senhor não disse que o Senhor faria. E Deus falava, eu só quero que você tenha fé. Esse sentimento tá crescendo em você, eu só quero que você olhe pra mim e pro inimigo que te cerca e fala, eu sei das promessas que Deus fez. Tá doendo agora, mas olha, vou viver milagre. Eu quero que você declare que você vai viver milagre no dia mais difícil da sua vida. E eu olhava pra Deus e falava assim, mas tá doendo tanto. Eu só quero chorar, reclamar. E o Senhor quer que eu profetize milagre. Aí eu entendi a passagem do Vale dos Ossos Secos. Onde o profeta vê o Vale de Ossos Secos e Deus fala, eu posso ressuscitar esses ossos? Eles podem ressuscitar? E o profeta fala, Senhor, só o Senhor sabe. E ele profetizou no meio dos ossos, como Deus ordenou. E Deus fez milagre. Então o que ele quer de mim e de você, no meio da dificuldade? Que a gente tenha esperança. Tá difícil, e é difícil ver esperança no momento de dor. Quando tudo tá dando errado, quando as circunstâncias dizem não, é muito difícil a gente olhar e falar, vai acontecer milagre. É difícil, irmãos. É por isso que esse ano a estratégia que eu pedi pro Espírito Santo é, faz alguma coisa porque eu preciso parar de reclamar. No momento mais difícil eu quero poder ter um pouquinho de esperança. Só que é difícil a gente chegar à esperança onde a gente só vê dor. E aí eu fiz o quê? Desde o início do ano eu estou pegando o meu caderninho e escrevendo todo o tempo. Tudo que acontece de milagre na minha vida, eu escrevo no meu caderno. Deus falou comigo, eu escrevo no meu caderno. Deus disse isso pra mim, eu escrevo no meu caderno. Sabe por quê? Pra eu não esquecer. E naquele dia mais difícil, eu pego o meu caderno, abro e começo a ler. Olha, tá difícil hoje, mas olha o que Deus já fez por mim. Deus curou meu filho. Deus me curou. Deus transformou isso. Deus fez aquilo. Deus fez isso. E dig-dig. E neg-neg. E vou declarando. E vou declarando. E sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus agir. Eu vejo Deus agir. O que me traz a esperança é lembrar de tudo aquilo que Deus fez por mim.
E coisas que eu nem pedi, mas ele fez, sabendo que eu precisava. Porque às vezes eu tava focada em uma dor tão grande que eu esquecia dos pequenos detalhes do que eu precisava da mudança. E Deus fez. Olá, Rick, bom dia, seja bem-vindo. Relembrar dos milagres que Deus fez nos faz restabelecer a esperança. E a espera, ela tem um propósito, irmãos. Você não tá esperando por nada. O quinto e último passo é confiar no Senhor e confiar no tempo dele. O tempo dele não é o seu. O tempo dele não é o meu. Ele vai fazer milagres? Ele vai fazer milagres. Ele vai cumprir promessas? Ele vai cumprir promessas. Mas não é no meu tempo. Não é do meu jeito. Mas ele vai fazer. Lá em Eclesiastes 3:1, uma palavra muito conhecida, vai falar que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito abaixo do céu. O que parece atraso para você é o tempo perfeito de Deus sendo desenvolvido em você. Pegou? Pegou isso? O que parece atraso em você é o tempo perfeito de Deus agindo sobre você. Eita glória, mais explicado que isso só se for desenhado. Ele não chega antes. Ele não chega depois. Ele vem na hora exata. Eu quero que você escreva isso nos comentários. O tempo perfeito de Deus vai acontecer em mim. Escreva nos comentários. Ele não se atrasa, irmãos. Ele chega na hora exata. O tempo, eu vou escrever também. O tempo perfeito de Deus. Escreva aí nos comentários, eu vou printar. O tempo perfeito de Deus vai acontecer em mim. Vai acontecer em mim. O tempo perfeito de Deus vai acontecer em mim. Você crê nisso? Porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Deus, ele tem um tempo para trabalhar. Deus, ele tem um tempo para fazer. E Deus, ele faz. De uma forma perfeita, de uma forma agradável, de uma forma única. O tempo perfeito de Deus, você está declarando nessa manhã, vai acontecer em você. O tempo perfeito de Deus vai acontecer. Pode não ser no seu tempo, pode não ser do seu jeito, mas isso não significa que não vai acontecer. Aquilo que ele determinou sobre a sua vida, sobre a minha vida, já está determinado. Ninguém pode apagar o que Deus decidiu, o que Deus decretou. O tempo perfeito de Deus vai acontecer na sua vida. Você crê, dá glória com aleluia. Você já declarou aqui, ó, o tempo perfeito de Deus vai acontecer em mim. Irmãos, a palavra tem poder. Usa ela ao seu favor. Usa ela ao seu favor. Quando eu aprendi que a palavra tem poder, irmãos, aqui em casa, é lindo. Os meus filhos, eles sabem que a palavra tem poder. Eu sempre falo isso pra eles. Quando eles estão passando por um momento difícil, eles falam, ai caramba, tudo dá errado. Aí ele mesmo já fala, eita, misericórdia, tá repreendido. Tudo dá certo pra mim. Porque Deus é comigo. A palavra tem poder. Deus é comigo. Tá repreendido. Eu não dou tudo errado. Deus faz tudo certo. Eu acho bonitinho. Porque Deus, ele age. Deus age. No ano passado você me ajudou muito na restauração do meu casamento. Jocely, Deus abençoe. Eita glória. Eita, que bênção! É testemunhos assim que nos fazem prosseguir, irmãos. Eita, glória! Seja bem-vinda, Jocely, de volta.
Nossa, que bênção. Depois, se você puder, vai lá no meu privado, me chama. Conta pra mim seu testemunho. Se eu puder, eu compartilho em print com os irmãos. Amém? Se a irmã permitir. Ia ser muito bom. Que bênção, tá vendo, irmãos? Deus restaura casamentos, irmãos. No tempo da espera. E eu sei que não deve ter sido nada fácil pra Joseli. Irmãos, esperar não é fácil. Mas o tempo de Deus vai acontecer em você. E vai ser glória com aleluia. Assim como foi na vida de Joseli. Eu fico feliz, Joseli. Que bênção. Que o seu casamento seja assim maravilhoso. Perfeito para a glória do Senhor. Ai, eu tô contente. Eu tô feliz. Que bênção. Nossa, que Deus abençoe ainda mais a sua família, Joseli. Que bênção. Que maravilha, né, irmãos? Hoje, eu quero que você reflita sobre isso. O tempo de Deus, ele vai acontecer na sua vida. A paz, Jorge, assim como ele aconteceu na vida de muitas pessoas. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que você entrou hoje aqui esperando que acontecesse. Eu não sei qual foi a resposta de oração que você buscava. Mas o que Deus diz pra você nessa manhã é que o tempo perfeito dele vai acontecer na sua vida. E enquanto você está no tempo da espera, faça esses 5 passos. Continue crendo. Sirva com alegria. Reconstrua sua vida com Deus, viu? Ore e vigie. Alimente a esperança em você e confie no tempo de Deus. 5 passos fundamentais para o tempo de espera. É tempo de refletir. Será que eu estou cultivando a minha fé e me alimentando de forma correta no tempo da espera? Ou eu estou buscando conteúdos que não me edificam, só me destroem e no tempo da espera eu estou ficando aí, vagando, sem destino? Porque, irmãos, aquilo que você consome é aquilo que você frutifica também, tá? É aquilo que você se alimenta. Se você está buscando por restauração do seu casamento, você só está escutando música de traição. Música que o cara não valoriza a mulher. Música falando que o seu ex não vale nada e nada. Músicas que falam só sobre destruição de casamento, desculpa dizer, mas o seu casamento não vai ser restaurado. Porque aquilo que você glorifica em você, o que você está colocando o seu tempo pra absorver, é aquilo que você vai contemplar. Ou seja, é aquilo que é o seu tesouro. A Bíblia fala, aquilo que mais demanda o meu tempo é aquilo que é o meu tesouro. Então, se você está buscando por restauração de casamento, começa a ouvir músicas que falem sobre amor. Músicas que falam sobre o seu lar ser um lar abençoado. Músicas que falam que você vai ter um bom dia. Músicas que falam sobre vitória. Músicas que falam sobre alcançar sonhos. Músicas que falam sobre projetos realizados. Músicas que falam sobre viver viradas na sua vida. Porque aquilo que você começa a declarar é aquilo que você colhe. Eu só fui entender isso quando Deus começou a trabalhar em mim. Porque a primeira restauração para um casamento é em nós, irmãos. Para de ficar assistindo vídeo de traição. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu contei isso pra vocês outro dia. Teve uma época no meu casamento que eu comecei a ficar obcecada, pensando que meu marido tava me traindo de qualquer jeito. E aí eu ficava, é sexto sentido, é sexto sentido, é sexto sentido. E não era nada de sexto sentido. É porque eu comecei a assistir vídeo daquelas pessoas contando sobre as histórias de seguidores que só falava sobre traição. E aí eu comecei a entrar em umas paranoia louca que tava acontecendo alguma coisa errada. E aí quando eu orei pra Deus, Deus olhou pra mim e falou assim, filha, por que seu coração tá tão angustiado? Você tem ficado desesperado e com ansiedade sobre algo que não está acontecendo, porque o que você está absorvendo é aquilo que você está construindo um altar em você. Começa a focar mais em mim. Meu, quando Deus falou isso comigo, eu comecei a me quebrar toda. E eu comecei a parar de assistir esses conteúdos. E eu confesso que eu gostava de assistir as histórias. E eu falava pra Deus, se eu puder, eu quero fazer um quadro de histórias de seguidor, falando sobre testemunhos, sobre coisas ruins que aconteceu, mas como Deus mudou a vida deles. Testemunhos. Que foi o quadro que eu comecei lá em 2020, que era o Me Conte Sua História. Que era o quadro que as pessoas contavam sobre testemunhos delas e eu publicava
falando, mostrando pras pessoas o testemunho daquelas pessoas. E quero voltar. Se você tem um testemunho pra me contar, me conta, me deixa compartilhar. O quadro Me Conte Sua História é um quadro de testemunhos que edificam. E foi aí que eu comecei, irmãos, a mudar minha vida. Quando eu parei de assistir aquilo que me travava. Porque eu comecei a ser um empecilho no meu casamento. Deus já tinha restaurado meu casamento? Ainda não, a gente ainda tava no processo de restauração. E aí nós terminamos, aí eu me afastei do meu marido, aí Deus começou a trabalhar em mim. Foi algo grande, mas nós não terminamos por traição, tá? Quando nós terminamos, foi porque terceiros se envolviam demais no casamento. Nosso relacionamento em si era maravilhoso. Eu já tinha sido moldada pra parar com os ciúmes obsessivos. Só que eu deixava terceiras pessoas entrar no nosso relacionamento pra falar como nós deveríamos ou não administrar nosso relacionamento. E foi aí que Deus precisou afastar muita gente da nossa vida pra gente poder se posicionar de volta nele, viu? E aí meu casamento virou uma bênção. Então, eu quero que vocês peguem e coloquem um versículo que vocês amam para declarar todos os dias. O versículo que eu declaro sobre a minha vida todos os dias é o Salmo 138:8. Principalmente no momento difícil, porque ele me lembra 3 coisas: que Jesus me ama, que ele vai cumprir propósito em mim e que ele não me abandona. No Salmo 138, versículo 8, vai falar sobre essas 3 coisas. Então, todo dia que eu tô triste, eu declaro esse salmo na minha vida, que é o Salmo 138, versículo 8. Eu vou ler pra vocês, tá? Tá até aqui no meu espelho. Diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Ele não abandona as obras que ele colocou às tuas mãos. Então, é um versículo que eu coloquei, que é um versículo da minha vida. É esses salmos. Nos momentos mais difíceis é o momento que eu mais leio esses salmos. Mais leio. Então, tenha um versículo que você declare todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis. Viu? Porque é aquele versículo que vai te dar força. Eu indico o Salmo 138:8. Mas você tem outro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, glória a Deus. Mas fala, tá? Declare, principalmente nos momentos mais difíceis. E se possível, cola num post-it no seu guarda-roupa, atrás do seu celular, no protetor de tela do seu celular, no teu espelho. Cole o post-it, porque no dia mais difícil você vai olhar e você vai lembrar sobre a palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Porque, irmão, se a gente não faz isso, a gente não lembra. Porque, de verdade, nos momentos mais difíceis, a única coisa que eu vou lembrar é de versículo. Eu vou lembrar da dor, eu vou lembrar do sofrimento, eu vou lembrar de tudo. Então, eu tento lembrar do versículo e do meu caderno de gratidão. Ele sempre fica aqui em cima. No momento mais difícil, eu paro para ler ele. Amém? Então, agora eu vou orar por vocês. Até aqui Deus nos sustentou na palavra. Hoje você aprendeu o que você deve fazer no momento que você está esperando pelo milagre. Deus já declarou o milagre para você. Você já entendeu que o projeto começou a partir daquele momento que Deus falou que faria um milagre sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir. Ele te capacita para cumprir. Então, descansa o seu coração no Senhor. Eu sei que é difícil, principalmente nos momentos mais complicados, né? Os momentos que o calo mais aperta, mas continue a nadar, mesmo se a correnteza tiver diferente. Continue, não pare. Tá difícil, tá cansativo, mas Deus tá do seu ladinho ali, ó. Então, não para. O tempo perfeito de Deus vai acontecer na sua vida. E os sonhos que você sonhou não são só seus sonhos, são os sonhos de Deus. E os milagres virão, viu? E dias melhores virão também. Então, descansa o seu coração, apenas confia. Glória a Deus. Essa é a mensagem da manhã. Vou orar por você, uma oração super rápida e já encerra a live, amém? Vamos lá? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Senhor, nesta manhã eu apresento as nossas vidas ao Senhor. E eu lhe peço, Pai, nos tempos de espera, nos ajude a desenvolver aquilo que o Senhor nos disse para desenvolver nessa live. Que nós venhamos, Pai, no tempo da espera da cura, no tempo da espera de um emprego, na espera de um milagre, na espera de uma promessa, na espera de uma realização, crescer mais no Senhor, na nossa fé, servir o Senhor com alegria, orar e vigiar, que nós venhamos estar sempre alimentados de esperança e confiar no Senhor em todo o tempo, porque eu sei, Senhor, que o tempo perfeito de Deus vai acontecer sobre a nossa vida e grandes serão os milagres para contar e grandes serão os testemunhos que serão levantados sobre as nossas vidas. Senhor, nos ensina a esperar com fé e dai-nos, Senhor, mais sensibilidade à tua voz nesse tempo, para que venhamos ser direcionados no tempo, nesse percurso, para glorificar ainda mais o seu nome. Nos dê forças para continuar, mesmo sem nós entendermos o porquê do processo, e que nós não venhamos desperdiçar o nosso tempo
paralisando no meio do caminho. Que o nosso tempo venha a ser muito bem administrado para fazermos o melhor a Ti e avançarmos um pouquinho mais. Prosseguir um pouquinho mais, nos capacitar um pouquinho mais. Avançar rumo ao Teu milagre, rumo ao tempo da Tua graça. Eu lhe peço, Pai, que nos tempos de espera, o Senhor nos dê saúde, o Senhor nos dê boas notícias, o Senhor nos mostre nossa família estando mais unida, o Senhor nos mostre os bons momentos que já vivemos e nos ajude a viver melhores momentos ainda, até mesmo no tempo de espera. Que o nosso tempo de espera não venha a ser só um tempo de dor e sofrimento, mas venha a ser sim um tempo de alegria, um tempo de glorificarmos o Seu nome, um tempo de crescermos mais no Senhor, um tempo de sermos desenvolvidos para uma grande obra e um tempo de vivermos mais e mais testemunhos em Ti. Nos ajude a florescer e tudo aquilo que nós plantamos, Pai, no início do ano, nos ajude a colher. É o que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu agradeço hoje a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela sua família. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã com todo mundo junto. Obrigada pelos presentinhos. Obrigada pelo tec-tec na tela. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua vida. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine vocês. Que para essa noite vocês tenham uma boa noite de sono. Que em paz vocês se deitem. Logo adormeçam, porque o Senhor te faz viver em segurança. Tornem a acordar para um novo dia com muita restauração, ânimo, vigor e forças para viver milagres. Para o dia de hoje, eu declaro boas notícias, saúde, bons momentos, sonhos alcançados, família unida e muitos motivos para agradecer. Amém? Deus abençoe vocês. À noite, 10 horas, temos live de oração. Então, se você precisa de um milagre, vem clamar comigo. Amém? À noite, 10 horas, oração. Glória a Deus. É tempo de nós fazermos os céus agir ao nosso favor. Glória a Deus. Então, Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha falado com você. Precisando de oração, comenta lá no nosso vídeo. Ju, preciso de uma oração. Essa é a área que eu preciso. Que eu vou estar orando por vocês, amém? Lá no nosso vídeo, pode comentar lá. Vocês vão ser incluídos no caderno de oração. Quem já é nosso seguidor, ou quem começou a nos seguir, já está sendo colocado no caderno de oração, tá? No final da live eu sempre pego os nomes e já coloco no caderno de oração. E seja sempre bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa família, bem-vindo a essa grande momento de adoração a Deus, né? Esse grande, como eu falo, a grande igreja que o Senhor está construindo aqui. A grande obra que Ele iniciou. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tenham um dia excelente. E se você tem um testemunho para contar, me chama no privado. Se quiser me chamar no Instagram e contar por áudio, ótimo. Para que se eu puder compartilhar, melhor ainda. Porque eu quero voltar a fazer o quadro do Me Conte a Sua História, que é histórias de seguidores, nossos seguidores contando os seus testemunhos, porque o seu testemunho ainda vai edificar e curar muitas pessoas, então não para não, viu? Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz.